E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos analisar o título do Fluminense de campeão carioca. O Fluminense venceu a final em cima do Flamengo, ali no geral foi 3-1 se você pegar o placar no agregado como um todo. No jogo de hoje o Fluminense empatou com o Flamengo 1-1, o Flamengo saiu na frente, o Fluminense foi lá, buscou o resultado e o Flamengo mais uma vez muito pragmático, um futebol muito fraco. Eu já venho alertando sobre esse fraco futebol que o Flamengo vem apresentando. Para quem me assiste aqui, todas as análises que eu falo de Flamengo, o time do Paulo Souza não joga bem e hoje não foi diferente. O Flamengo praticamente não teve chances de gol, o Flamengo precisava marcar gols, o Flamengo precisava correr atrás do resultado. O Flamengo teve ali o Gabigol puxando a torcida, falando que o Flamengo ia se entregar dentro de campo e tudo mais. Realmente não faltou vontade, não faltou correria, mas faltou muito mecanismo de jogo para furar o bloqueio do Fluminense. Faltou marcação para o time do Flamengo. Paulo Souza, que era um técnico que todo mundo pensava que ia implementar uma certa marcação-pressão no Flamengo. Rapaziada, fazia anos que eu não via o Flamengo com a marcação tão frouxa no meio de campo como eu vi hoje. E o Fluminense dominou o primeiro tempo todo, o Fluminense não merecia nem ter levado aquele primeiro gol, porque vinha já atuando melhor do que o Flamengo na partida. O Flamengo, que é onde as únicas jogadas, o único jogador que conseguia fazer algo ainda hoje era o Arrascaeta, que mesmo assim não esteve ali no seu melhor dia. Porque é aquilo, cara, o jogador só consegue ter o seu melhor futebol extraído quando tem bons companheiros atuando em um bom nível e quando também tem um sistema de jogo. Já ficou claro que esse esquema do Flamengo com 3 zagueiros ali, implementado pelo técnico Paulo Souza, não deu certo. Não sei qual vai ser a decisão da diretoria sobre o segmento do trabalho do técnico português, mas cara, assim, pro próprio Paulo Souza, pra continuidade dele no Flamengo, esse esquema não deu. Não deu. Ao menos que mude algo, um ajuste de jogadores, de algo assim do tipo, eu não vejo futuro. E assim, algo também que eu queria falar, cara. Já tava me esquecendo de dar os parabéns ao torcedor do Fluminense pelo título, mas parabéns pra você, torcedor tricolor. Campeão carioca, jogando bem no primeiro tempo e no segundo tempo ali fazendo o que tinha que ser feito para ser campeão carioca. Mas algo bem interessante a gente perceber nesse jogo é a atuação do André, a atuação do Iago Felipe e a atuação do Paulo Henrique Ganso, que comandaram o meio de campo do Fluminense. O Fluminense ganhou o meio de campo do Flamengo. O Flamengo sem força de marcação com o Andrés Pereira, sem força de marcação com o João Gomes, com o Ganso, com o André, com o Iago Felipe distribuindo passes, não errando passes, o próprio Cano participando do jogo, o John Arias sendo aquele jogador do drible, aquele jogador que pega a bola, conduz, o próprio Cris Silva, que é um jogador muito criticado pela torcida do Fluminense, dando bastante amplitude pelos lados do campo. Então assim, uma atuação muito boa do Fluminense no primeiro tempo, onde mostrou que o time tem sim qualidade para não ficar apenas retrancado, que tem qualidade também para fazer um jogo franco com o Flamengo. E esse é o caminho que o Fluminense deve seguir para o decorrer da temporada no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil. Eu acho que o Fluminense tem um time, tem até jogadores, principalmente ali o André, o próprio Ganso, o Iago Felipe, até mesmo o Martinelli, que não vive um momento tão bom, para ter um futebol melhor, cara, para apresentar um futebol ofensivo, para apresentar um futebol onde consiga ser melhor do que os seus adversários. E pro Flamengo, algo que fica nítido, eu acho que passou o ciclo, acabou o ciclo de Gabigol, de Bruno Henrique, de Willian Arão, de Felipe Luiz. Cara, tudo na vida é feito de ciclos. Não adianta mais insistir. Troca técnico, troca isso, troca aquele. Você nunca mais vai ter aquele Flamengo do Jorge Jesus. Mas eu acho que chegou a hora de ter uma mudança de jogadores. O Flamengo negociar alguns atletas do seu elenco e trazer jogadores novos. Jogadores que almejem realmente fazer o seu nome dentro do Flamengo. E não jogadores que já têm o seu nome feito e que por mais das vezes que tentem, não conseguem mais. Não tem mais aquele encaixe. Precisa disso acontecer. Meu modo de ver. O Flamengo precisa de uma reformulação no seu elenco. Precisa de uma reformulação na sua metodologia se quiser ser competitivo na temporada de 2022. No primeiro tempo o Flamengo foi dominado pelo Fluminense, merecia ter levado mais do que um gol. No segundo tempo um jogo mais burocrático ali do Fluminense fazendo a marcação, mas poderia ter feito gol se o Cano não perde o pênalti. E o Flamengo, o que criou? Nada. O Flamengo sofreu para ganhar um time do Vasco, assim, um dos piores da história, cara. Foi vice para o Atlético Mineiro, onde foi o melhor jogo do Flamengo, mas foi vice, e agora foi vice para o Fluminense.
Então é isso. Eu não sou flamenguista, mas eu falo, se o Flamengo quiser almejar algo, precisa ter essa mudança. Precisa sair alguns jogadores e precisa contratar jogadores novos, porque o Flamengo tem condição financeira de fazer isso. E às vezes é até o melhor pro jogador, é o melhor pro clube, porque com esse já não dá mais, cara. Não tem mais clima, sabe? Vai ficar uma coisa chata, até porque são jogadores que construíram a história dentro do Flamengo. Tem que saber a hora de ter a mudança. Ciclos acabam, se encerram. E aí, obviamente, título merecido pro Fluminense, como já falei pra vocês. Todo mundo falou que o time da Abel Braga entraria com vários volantes, que não entrariam pra jogar. Mas é aquilo, cara. Eu acho que o Abel Braga, com muito tempo de carreira, ele sabia que se ele entrasse chamando o Flamengo, a probabilidade, mesmo sem o Flamengo jogar bem, de sair gol de cruzamento, de sair gol de bate-rebate, era muito grande. Então ele dominou o meio de campo. Dominou o meio de campo com o Fluminense no primeiro tempo, o Fluminense jogou bem. E aí no final do jogo ainda teve aquele entrever ali entre Fred e Bruno Henrique. O Fred já havia entrado no jogo contra o Botafogo. Meio que também acabou criando ali problema, foi expulso no final do jogo. E hoje novamente. Dessa vez ali por uma briga com o Bruno Henrique, com o Everton Ribeiro. Cara, o Fred é experiente, o Fred não é bobo. Obviamente o Fred sabia que se ele criasse um tumulto, uma confusão, o juiz jamais iria repor o tempo que fosse deixado ali pra trás. E foi isso que aconteceu. Então assim, vou deixar até aí a treta pra vocês, se eu conseguir passar. Não tô passando hoje os melhores momentos do jogo pro Fluminense, não acabar bloqueando o vídeo depois e aquela história toda pra vocês conseguirem assistir. Acho que é interessante, mas eu vou passar também aí os gols pra vocês. Beleza? Então essa foi minha análise. Título merecido do Fluminense. Fluminense foi melhor. Se você pegar os 180 minutos, mereceu ser campeão. E pro Flamengo, cara, precisa, ó, pra já, uma mudança de chave, uma mudança de jogadores. Desse jeito, o Flamengo não vai brigar por nada, não vai ser competitivo. Pode até chegar em finais, brigar ali no Campeonato Brasileiro, na parte de cima, mas, cara, ser campeão, pra ser campeão, precisa de algo a mais. Minha opinião apenas, minha análise. Você pode concordar e pode discordar. Beleza? Vou ficando nessa. Abração do Francesco. É nóis e fui!